Tudo bem, nonos anos? Então, agora de novo aí, falando sobre a resolução de equação do segundo grau incompleta, só que, diferente da aula anterior, que nós falamos quando o b era igual a zero, agora nós vamos resolver os tipos de equações incompletas onde c, ou seja, o termo independente, né, de uma equação do segundo grau, é igual a zero. Então, passando aqui, tá? Então, aqui pelo que nós comentamos, nós temos aqui, ó, como que eu identifico aí uma equação do segundo grau onde c é igual a zero? Ela vai aparecer nesse formato. Ela vai ter o coeficiente quadrático aqui multiplicando o termo, o x ao quadrado. Ela vai ter o coeficiente linear multiplicando o expoente de incógnita, multiplicando a incógnita de expoente 1. Tá? Então pode ver que esse formato não tem termo independente, não tem o c. Ó, tá bom? Então nós falamos aí equações incompletas com um termo independente, com c igual a zero, tá? Então, eu tenho que ter em mente aí, a ideia é o seguinte, que, primeiramente, o produto de dois números só vai ser zero, tá bom? Esquece por enquanto a resolução da equação. O produto de dois números só vai ser zero se pelo menos um deles for igual a zero, tá? Vamos pegar aqui 8 vezes 0. Olha só, o produto aqui de dois números só vai dar resultado zero se um deles ou se ambos forem iguais a zero, tá? Essa ideia, esse conceito aqui que eu estou falando, ele é importante para que eu possa resolver esses tipos de equações do segundo grau, tá? Então, pelo que foi visto anteriormente sobre a forma e uma forma de fatoração de um polinômio, uma delas é o fator comum. Então, eu vou fatorar primeiro esse primeiro membro, esse polinômio aqui que forma o primeiro membro da equação. Então, eu vou colocar aqui, ó, perceba só, o a é 1, né, o b é menos 8 e eu não tenho termo independente. Então, ele cai aqui numa equação com c igual a zero, tá? Então, eu vou desmembrar o x quadrado, que é x vezes x, menos 8x igual a zero, tá? Perceba aí que nas minhas duas parcelas, olha só, nessa parcela e nessa parcela, o fator comum aí que tem nas duas parcelas é o x. Então, vou circular aqui, ó, o x aparece na primeira parcela e aparece na segunda parcela. Então, eu trago esse fator comum para a evidência, x que multiplica os fatores não comuns às parcelas, que é o x e o menos 8. X menos 8 igual a zero. Tá? Então, para que eu tenha, perceba aqui, ó, eu tenho uma multiplicação de dois fatores. E ele tem que ser zero. Então, olha só o que eu conversei aqui com vocês. Para que a multiplicação de dois números seja igual a zero, nós temos que pelo menos um deles tem que ser igual a zero. Então, eu venho e coloco assim, ó, ou o primeiro fator é igual a zero, ou x aqui é igual a zero, tá bom? Ou esse primeiro fator é igual a zero, ou o segundo fator, que vai estar aqui dentro do parênteses, também é igual a zero. Ou x menos 8 é igual a zero, tá? Só que esse valor que ele está dentro do parênteses, eu preciso dar uma resolvida. Então, x menos 8 para ser igual a zero, eu vou trazer ele para cá positivo. Eu tenho aí que x é igual a 8, tá bom? Então, eu tenho aí duas possibilidades, duas soluções, duas raízes dessa equação do segundo grau. Então, eu digo aí que x é igual a zero ou x é igual a 8, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, que x igual a zero ou x igual a 8 são raízes ou soluções da equação do segundo grau. Então, venho e trago para cá, solução é igual a 0 e 8. Tudo bem? Então, temos aí o conjunto solução, né, as raízes, as soluções desta equação do segundo grau, tá? Vindo aqui para um próximo exemplo, nós temos aqui 3x ao quadrado mais 21x igual a 0. Então, resolvendo essa equação do segundo grau, né, nós temos aí
3x ao quadrado, eu vou fazer aqui uma fatoração no x, 3x vezes x, tá? X ao quadrado é x vezes x, mais 21x igual a zero. Tá? Vou ver ali quais são os meus fatores comuns. O fator comum, olha, o que repete aqui nessa parcela e nessa parcela, tá? É o fator x. O fator que se repete, como nós vimos em fatoração lá, fatorando lá pelo termo comum, como o x ele é um fator comum, eu trago ele para a evidência e multiplica pelos fatores não comuns, que é o 3x e o mais 21. Lembra lá que para uma multiplicação entre dois números ser igual a zero, pelo menos um dos fatores, ou x ou 3x mais 21, tem que ser igual a zero. Então, vou vir aqui, ou x vale zero, ou 3x mais 21 é igual a zero, tá? Como esse valor do parênteses aqui eu caí numa equação do primeiro grau, eu vou resolver para descobrir qual é o valor do x. Trouxe ele para o segundo membro negativo, 3x é igual a menos 21. X é igual a menos 21, esse 3 passou dividindo 21, x é igual a menos 7, tá? Então, nós temos aí duas raízes, duas soluções aí para a nossa equação do segundo grau, que são, né, x igual a zero e x igual a menos 7. Então, nós temos aí como solução, conjunto solução, é dado por menos 7, que ele é o menor, né, e 0. Tudo bem? Então, uma coisa que eu queria falar para vocês é que toda equação do segundo grau, onde eu não tenho termo independente, ela vai ter duas raízes e uma delas sempre vai ser zero, tá bom? Lá no exemplo anterior ali, nós tivemos uma solução zero e aqui nós também tivemos uma solução igual a zero, tá certo? Então, aqui ficou a resolução de equações do segundo grau incompletas, faltando aí o termo independente, que é o coeficiente c. Tudo bem? Então, bons estudos para vocês e até a próxima.